Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo, querido professor, querido aluno, querido internauta. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e estou falando aqui em nome da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é pastoreada pelo pastor Djalma Silva. Nós estamos fazendo estudos na lição o verdadeiro pentecostalismo. Nós já fizemos o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto estudo e hoje estamos na sexta lição, no sexto estudo, que traz o tema santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Esta é uma lição que foi escrita pelo pastor Ezequias Soares. Ele é mestre em Ciências das Religiões pelo Mackenzie, ele é teólogo, ele é pastor, ele também é formado em língua hebraica pela USP e é um grande teólogo das Assembleias de Deus. E nós queremos compartilhar com você esse estudo e espero que você possa tirar grandes proveitos dentro das suas necessidades, que isso venha lhe acrescentar algo, né? A lição ela está bastante aprofundada no assunto e esse tema de hoje, santificação, comprometidos com a ética do Espírito, é um tema muito pertinente, muito importante. E nós vamos estar tratando aqui dessa abordagem, pois além do verbo santificar, o substantivo santidade e o adjetivo santo, que é aquilo que qualifica, e a santidade é aquilo que nomeia, e o verbo é a ação da santificação. E a nossa lição ela começa com o título Santificação, já mostrando a ação verbal comprometidos com a ética do Espírito. A palavra santificação, do verbo santificar no hebraico, ele aparece no livro do Gênesis uma única vez. E está em Gênesis capítulo 2, versículo 3. Embora no livro do Êxodo em diante vai aparecer centenas de vezes. Mas no livro do Gênesis, no início de tudo, nós vamos ter apenas a palavra Deus, a palavra Espírito, mas o verbo santificar só aparece uma única vez no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 3, e você pode conferir comigo quando diz assim: E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então aqui aparece o verbo santificar uma única vez. A palavra hebraica aqui é lekadash e o verbo é kadash, né? E essa é a única vez no livro do Gênesis. E o tema da lição é santificação, comprometidos com a ética do Espírito. A palavra ética, do grego ethos, ela sempre está relacionada a um costume, a uma ação que se torna num hábito. E esse termo ética ele foi ampliado, ele tem um conceito mais amplo hoje. Nós temos aqui, justamente na lição, no terceiro capítulo, nós vamos ter na terceira parte o que é ética. A ética é o estudo da conduta. Então, já vem com essa definição simples, clara, didática e objetiva. A nossa lição, santificação, comprometidos com a ética do Espírito, ou seja, não é com a ética da cultura secular, não é com a ética de um sistema, de um grupo, de uma religião, é a ética do Espírito. Se vamos tratar dos costumes, dos hábitos gerados ou provenientes do Espírito,
Então vamos tratar daquilo que é inerrante. Vamos tratar daquilo que é sacro. Vamos tratar daquilo que é inalterável. Vamos tratar daquilo que é necessário. Vamos tratar daquilo que é extremamente importante para a igreja, pois se trata da ética do Espírito Santo. O textuário diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12 e 14. O escritor aos Hebreus, usado por Deus, ele escreve para uma igreja que está debaixo de perseguições e alguns estão desistindo da fé cristã, provavelmente voltando para suas tradições judaicas, pois cristianismo e judaísmo estão aproximados, mas são distintos, pois o cristianismo é aqueles que seguem a Cristo, que crê que o Messias já veio. E o escritor ele faz diversas exortações àqueles cristãos para perseverarem, persistirem e perseguirem no serviço cristão. E ele vai, nas suas orientações, deixar esta mensagem dentro de um contexto que ele mostra que alguns entraram na profanação, e ele dá um exemplo de Esaú, que foi profano com a graça de Deus. E dentro desse contexto, ele vai dizer para seguir a paz com todos, para que a igreja não seja dividida, não entre em conflitos. Então ele usa esse verbo seguir. E ao usar o verbo seguir, aqui, seguir a paz, que é o verbo perseguir ou seguir em grego. Com todos os cristãos e com aqueles também que não são, se for necessário e se for possível, seguir a paz com todos. Mas como ele está escrevendo para a comunidade, para os cristãos, então ele manda que dentro da comunidade tem que seguir a paz com todos. No momento que ele diz seguir a paz com todos, aí ele coloca um conectivo aqui, que é uma conjunção aditiva, e a santificação, que tanto seguir a paz quanto a santificação é extremamente necessária. E ele vai dizer por quê. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele coloca como uma condicional que não pode ser relegada, rejeitada, alterada, sob hipótese alguma, sem a qual. Ou seja, essa condicional, ela está dentro de um contexto que, muitas vezes, quando estamos tratando de uma coisa que sem aquela coisa não é possível acontecer, por exemplo, qual o objetivo? Ver o Senhor. Mas para ver o Senhor, existe uma condição aqui para os salvos, para os que estão em Cristo Jesus. Existe uma condição para os que estão em Cristo. É uma questão que é representada por uma frase em latim que diz sine qua non. Sine qua non. Essa expressão sine qua non significa sem a qual não é possível. Então, é uma coisa tão necessária que não pode ser colocada à parte sobre hipótese alguma. Sem ela, não é possível concluir esse objetivo. Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que coisa maravilhosa, não é? Então, a partir daqui a gente vai percebendo como a santificação é algo extremamente necessário. Não é só uma questão necessária, mas é uma condição da sobrevivência do próprio cristianismo em relação à comunhão com Deus
E essa comunhão com Deus, que é vertical, ela será medida na comunhão horizontal, quando se diz para seguir a paz com todos e a santificação, então com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, os padrões são estabelecidos no plano horizontal para atingir uma proposta vertical. A verdade prática nos diz, você pode estar me perguntando, mas o que quer dizer literalmente, ou essencialmente, ou funcionalmente? Porque o que é a essência, o que é a funcionalidade disso? Porque onde há uma função, exige uma utilidade. Santificação, santificar, santo, nós vamos chegar lá, tá certo? Nós vamos entrar com mais detalhes na lição. A verdade prática nos diz assim: santificação é especialidade do Espírito Santo. Isso aqui é importante, porque falar de santidade para os outros e exigir santidade dos outros, como se as pessoas estivessem aptas a se santificar, é muito fácil. Mas é preciso entender que tudo parte do próprio Espírito Santo. Santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva. Como assim? Ela é instantânea, acontece de imediato e é progressiva. Ou seja, tem duas faces aqui que precisamos compreender da santificação. Esse aspecto instantâneo e o aspecto progressivo. O cristianismo ele é lido a partir de uma frase muito importante, não sei se foi o George Eldon Ladd que formulou na sua doutrina escatológica, mas ela é bem citada, ligada ao seu pensamento, o George Eldon Ladd. A tensão escatológica. O que é uma tensão? Uma coisa que está debaixo de pressão, existe uma tensão ali. Tensão escatológica, que é expressa na frase entre o já, o que já se processa, e o ainda não, que ainda vai acontecer no campo escatológico. E nós vemos uma tensão aqui entre esse aspecto instantâneo e o aspecto progressivo da santidade. E eu vou clarear isso para você, elucidar de forma mais transparente, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Como é que se dá a santificação instantânea? Essa santificação instantânea, ela é também denominada de santificação pontual. Enquanto essa que é progressiva, ela diverge dessa pontual porque ela é gradual, vai acontecendo gradativamente. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, não dá para esquecer. 1 aos Coríntios, capítulo 1, tá certo? Você abre aí, capítulo 1, versículo 2. O apóstolo Paulo, ele faz essa afirmação dizendo assim: a igreja de Deus, ele está escrevendo e a saudação dele é a igreja de Deus que está em Corinto. Então ele primeiro diz que está escrevendo uma igreja que está localizada na cidade de Corinto, região da Acaia, sul da Grécia, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Veja que ele diz santificados em Cristo Jesus. Esse termo santificados, ele aparece no sentido perfeito no grego, que já foi realizada essa ação aos santificados, que para nós aqui é um pretérito, santificados em Cristo Jesus. Então já aconteceu a santificação. E isso se dá quando? Aí ele continua o texto, vírgula, aí diz assim: chamados santos, né?
invocam com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, Paulo ele aplica aqui que esses santificados em Cristo se dá não só aos coríntios, mas a todos que são chamados santos em todo lugar. Como é que isso se dá? A santificação instantânea ou pontual é aquela que se dá por meio da regeneração. A palavra ré, que quer dizer voltar, o prefixo ré, e generar, que quer dizer gerar, é gerar de novo, voltar a ser gerado. É o que a doutrina cristã chama de novo nascimento. É uma regeneração. O novo nascimento, ele provoca uma nova natureza. E nesse momento que a pessoa é gerada de novo, todos os pecados cometidos no passado, até aquele momento que foi gerado de novo, tudo isso é apagado na memória de Deus, não se leva mais em conta e todas as impurezas que havia no ser humano, não é a impureza física visível, mas na alma dele, do ser humano, ela é santificada agora. Em Cristo Jesus, ele é totalmente separado para Deus, já que o verbo santificar, desde o hebraico, ele tem o kadash, tem a ideia de separar para Deus. Então ele é totalmente separado para Deus, mas aqui ele é separado em Cristo Jesus. Ele se torna posse exclusiva de Deus. Ele não tem mais nada a dever ao mundo, à profanação, à influência satânica, ao pecado. Ele é posse de Deus e foi santificado, separado para isso. Ele foi santificado. Agora, dentro de um processo histórico, esse nascido de novo vai crescer, vai se desenvolver, vai chegar a padrões de maturidades, e a Escritura mostra isso, que a vida cristã é um progresso até chegar à estatura de Cristo. Então, nesse processo agora, existe essa santificação progressiva. Aquela instantânea que se dá em Cristo, no todo nascido de novo, ele é separado exclusivamente para Deus. Ele se torna posse exclusiva de nosso Senhor. E aí Paulo diz que vocês não pertencem mais a vocês mesmos, mas sois do Senhor. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Foste comprado por bom preço. Então, agora, como posse do Senhor, ele foi santificado instantaneamente e, por que não dizer, para sempre. E o que falta agora é essa santificação progressiva que é dada aos salvos, aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o crescimento espiritual. Por isso que a proposta da nossa lição é mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. E no primeiro tópico diz: apresentar a santificação no Antigo Testamento. Terceiro, explicar a santificação no Novo Testamento. E terceiro, aplicar o exemplo de santificação à vida dos alunos. Então vamos lá, nossa introdução nos diz: Deus é absolutamente santo. A Escritura nos mostra o tempo todo que Deus é santo. Embora o verbo santificar apareça a primeira vez como o próprio Deus santificando o sétimo dia. E por que não foi aplicado pela primeira vez o termo santo para Deus? Porque aqui é o verbo santificar. A ação de santificar só pode acontecer por alguém que seja santo na própria essência, no próprio ser, no próprio caráter. E este ser é Deus, por isso que ele tem o poder de santificar as coisas. Por isso que o Espírito Santo tem o poder de santificar. Por isso Cristo tem o poder de santificar. Porque estamos falando de entes que são santos na própria essência, no próprio ser. Ele é santo.
Deus não foi santificado, Deus não é santificado. Deus é santo, porque ele é santo na sua natureza, na sua essência, no seu ser. E a santidade de Deus não é santidade adquirida, não é santidade construída, é santidade essencial. Sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Conforme Apocalipse, capítulo 15, versículo 4, se você vê esse cântico, Apocalipse 15, versículo 4, nos diz assim: quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Só tu és santo. Ou seja, a santidade de Deus, do seu próprio ser, ninguém mais tem. Só ele. Só tu és santo. O resto é santificado. Por isso que se existe alguém que pode dizer que é santo como Deus é santo, tem que ser Deus somente. Então, por isso que o Espírito Santo é chamado de Espírito Santo e Jesus também é chamado de santo pelo próprio Deus. Ele não diz que Jesus será santificado, ele diz que Jesus é santo. Já o cristianismo, a Igreja de Cristo da Terra, é um povo santificado, que recebeu da santidade de Deus, que foi santificado pelo Espírito e que se santifica como uma ação de separar-se das coisas que desagradam a Deus. Então é a progressiva, que é a ação humana. O capítulo 1 da lição diz a santificação no Antigo Testamento. Então vamos ver no Antigo Testamento. A santidade de Deus se originou nele mesmo. Olha só. Eu não devia nem ter lido essa frase porque ela me parece um tanto ambígua. Eu não posso falar de santidade de Deus que se originou nele mesmo. Que se originou é como se, para ter origem, houve um momento que não existiu. E isso é inconcebível em relação à pessoa de Deus. Ele é santo. Essa afirmação, ela me parece um tanto ambígua aqui. Então, Deus é santo. A santidade de Deus é inerente ao seu ser. Eu acho que a afirmação, esse é o meu ponto de vista, que quando diz a santidade de Deus é inerente ao seu ser. Agora, dizer a santidade de Deus se originou nele mesmo, então, houve alguma coisa em Deus que em algum momento não existiu para ter origem? Então, é esse aspecto que eu quero repensar essa frase, tá certo? A santidade de Deus é inerente, é melhor afirmar que é, do que colocar essa condicional, se originou nele mesmo. Então, a verdade é que a santidade é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Quando fala da justiça de Deus, da ira de Deus, tudo isso está ligado à santidade de Deus, a esse atributo de santidade. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade de seu povo porque ele é santo. Olha, se Deus ele é totalmente distinto da criação de tudo e de todos, exclusivamente santo, e exige santidade do seu povo porque ele quer um povo exclusivo para si. Então, a santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação, tanto de pessoas. Nós podemos ver, vou dar um exemplo, no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, para ficar mais prático. Capítulo 22, versículo 31. Tanto de pessoas. 22, 31. Ele diz assim: e ser-me-eis homens santos, portanto não comereis carne despedaçada no campo aos cães
a lançareis. Então, Deus, falando ao seu povo, ao povo de Israel, ele disse, ser-me-eis homens santos. Então, ele diz aos levitas que será uma tribo santa. Ele então, se aplica a pessoas essa exigência de povo separado. Não tocar nas coisas impuras, nas coisas imundas, não se aproximar de coisas sacrificadas aos ídolos, não ter parte com a idolatria. Então, um povo separado, totalmente distinto, que não fabrica seus deuses, mas tem um Deus que ele serve, que ele não precisa representá-lo numa imagem física. Apenas crer, servi-lo e segui-lo. Um Deus vivo e ativo. Então, essa palavra é aplicada, o verbo, a santificação, ela é aplicada a pessoas, é aplicada a lugares, lugares santos. Você pode ver que onde Deus se revela na sua santidade, capítulo 3 do livro do Êxodo, por exemplo, que é a chamada de Moisés, quando Deus se revela na sarça ardente, Deus diz para Moisés, capítulo 3 do livro do Êxodo, versículos 3 e 4. Aliás, versículos 4 e 5, para facilitar. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. É dizer, o local onde Deus se revelou foi santificado, foi sacralizado. Então, existe até uma teoria chamada hierofania, hieros grego, que é a ideia de santificar, e é a palavra sagrada, e fanes, que é manifestar, a manifestação do sagrado. Aconteceu uma hierofania, segundo Mitia Eliade. Nós temos no livro do Êxodo, capítulo 26 ainda, versículo 33, em relação a lugar, dizendo assim, pendurarás o véu debaixo dos colchetes e o porás à arca do testemunho, ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E aqui é interessante porque a santificação ela é dada aqui com ações diferenciadas. Existe o lugar santo e o lugar santo dos santos, o santíssimo. Esse superlativo aqui quer dizer o Kadosh HaKodashim, o santo dos santos. Então, no próprio tabernáculo existia o lugar santo, que só tinha acesso um grupo de sacerdotes, e o santo dos santos, que era o local de Deus, o mais santo de todos, o mais elevado, que só poderia ser entrado, só poderia ter acesso a esse lugar uma vez por ano, a convite de Deus. Então era agendado por Deus esse dia, porque o sacerdote não podia entrar lá, a não ser que Deus agendasse. Então ele fez uma agenda anual para o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos. Então nós temos a ideia de povo santo, lugar santo ou lugares santos e coisas santas. Por exemplo, Êxodo 29, para dar continuidade a esse texto do Êxodo 29, versículo 37, que diz assim, 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás. O altar será santíssimo, tudo que tocar o altar será santo. Quer dizer, um objeto que é santificado e tem o poder de santificar. O altar, conforme Deus diz aqui, o altar do sacrifício. Nós temos também ainda no mesmo capítulo, aliás, no capítulo 30, que é o capítulo seguinte, versículos 29, que diz assim, assim santificarás
estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Ou seja, as coisas do tabernáculo eram coisas santíssimas. Os objetos foram santificados e tinham o poder de santificar. E Jesus ratifica essa verdade no livro de Mateus, capítulo 23, que diz que a oferta é santificada pelo altar e não o inverso. Assim como o ouro do templo é santificado pelo templo e não o inverso, quando os judeus estavam fazendo juramentos pelo ouro, quando era o templo que santificava o ouro, e faziam juramentos pela oferta, quando era o altar que santificava a oferta. O versículo 37 do capítulo 30 do Êxodo nos diz assim: porém o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Então a ideia de santidade é sempre aquilo que está separado para Deus. Pois a ideia de santo e separado às vezes é confundido pelas pessoas como alguém que assume padrões morais, éticos, sociais. Por exemplo, um cristão que se abstém da bebida, do tabagismo, do fumo, do alcoolismo, de chamar palavrões, essa abstinência de certos tipos de alimentação que sejam danosas para o corpo. Então, esse tipo de abstinência, esse tipo de separação, mas isso não significa santidade. Isso qualquer pessoa pode fazer. Santidade é separar-se para Deus. Se a separação que se faz não for para o Senhor e pelo Senhor, então não é santidade. Então, ser santo é ser separado para Deus. É agir conforme a vontade de Deus. É separar e separar-se para Deus. Esse é o diferencial de uma abstinência, de uma separação. Tem gente que separa do tabagismo, do alcoolismo, da prostituição, da idolatria, de coisas e não é santidade. É apenas abstinência, é apenas uma separação qualquer, trivial. E isso é importante, tem resultados positivos, mas não é santidade. Santidade é quando se separa para Deus, ok? Então, essa separação se dá, essa santidade, por exemplo, a cidade de Jerusalém, ela se tornou uma cidade santa. Por quê? Ela foi separada para ser a morada de Deus, porque nela Davi levou a arca e projetou o templo que Salomão construiu na cidade de Jerusalém. No que colocou a arca, que era o trono de Deus entre os querubins, e construiu o templo lá, então a cidade toda foi santificada. O que isso passou a significar? Que a cidade agora é uma cidade santa. Deixou de ser a cidade dos jebuseus para ser a cidade de Deus. Então, a cidade santa. Veja comigo em Neemias, capítulo 11, que Jerusalém é uma cidade santa. Neemias, capítulo 11, versículo 1. E os líderes do povo habitaram em Jerusalém, porém o restante do povo lançou sortes para tirar um de 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém. Ok? A consagração. Olha só, o verbo hebraico kadash, ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte, é o mais usado no Antigo Testamento. Aparece 830 vezes, incluindo os seus derivados, e a ideia central é separar do uso comum para o serviço de Deus. Consagrar, conforme 1 Samuel 7:1, que fala da consagração dos homens para Deus. Então, é sempre essa ideia de separar para Deus. Consagração, o termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus. E isso pode ser pessoas, coisas ou possessões, conforme Levítico 27, versículos 28 e 29. Consagração e santificação são termos distintos, coisas totalmente distintas,
mas podem significar a mesma coisa dependendo do contexto. Por exemplo, Êxodo capítulo 8, versículo 3 diz: que façam vestes a Arão para santificá-lo. Façam vestes para santificá-los. Ou que façam vestes para Arão para consagrá-lo, de acordo com outra tradução, a Nova Almeida atualizada. Então, santificar e consagrar aqui se torna intercambiável. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar. Ser santo está na mesma raiz. Trata-se de uma exigência justa e necessária para os sacerdotes levitas e para o tabernáculo com todos os seus utensílios, pois se baseiam na santidade de um Deus santo, conforme Isaías 6:3, que faz a famosa expressão teológica trihagios. Trihagios quer dizer três, e hagios, santo, porque está escrito em Isaías: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, 3 vezes o termo santo, é o trihagios. Kadosh, 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 o Yahvé Tsabaoth, o Senhor dos exércitos. A purificação, o termo tahor, que é o verbo purificar, puro, limpo, derivado do verbo taher, ser limpo, puro, e kadosh, quer dizer santo, o adjetivo, e do verbo kadash, pertencem ao mesmo campo semântico, ou seja, a estrutura linguística que vai formar essas palavras estão no mesmo lugar. É o campo semântico, onde as palavras estão correlacionadas. Ambos se aplicam à santidade de Deus, conforme Isaías 6:3, que diz santo, santo, e Abacuque 1:13, que Deus é puro. Como também as pessoas que se aproximam deles e se purificam de toda sorte de pecado e idolatria, conforme o Salmo 51:10 e Ezequiel 36:25. Então, isso exempla que tanto o purificar-se quanto o santificar-se estão no mesmo lugar e que isso é aplicado às pessoas que se voltam para Deus. O termo grego equivalente a taher, na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, a primeira tradução do Antigo Testamento, que aconteceu em Alexandria, ao norte do Egito, é chamada de Septuaginta, quer dizer a versão dos 70, já que o nome Septuaginta em latim quer dizer 70. E a palavra grega é katarizo, tornar limpo, limpar, purificar. E o kadosh em hebraico é hagiadzo, que é a palavra santificar, consagrar, hagiazein, santificar, né? O adjetivo hagios, santo, traduz 20 palavras hebraicas do Antigo Testamento como kadash, kadosh, kodesh, entre outras. São termos frequentes e importantes no Novo Testamento. Então, você veja a palavra hebraica para santo do Antigo Testamento, seus significados, seus derivados, e agora vamos para o Novo Testamento. A santificação no Novo Testamento, capítulo 2 da lição. Santificação, santidade, seus cognatos são termos comuns ao Antigo e ao Novo Testamento. E trazem o mesmo conceito. Isso é importante porque você não vai quebrar a cabeça pensando que lá tem um conceito e aqui tem outro. Na nova aliança que foi estabelecida por Cristo, santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã. Ora, se no Antigo Testamento toda a exigência de santidade do povo de Deus era protótipo para a igreja, ali está o arquétipo da vontade explícita a partir da nova aliança no Antigo Testamento, e toda a separação que Deus faz do povo e das coisas para ele, tudo isso apontava para Cristo. Então, hoje estar em Cristo é estar no padrão essencial de santidade.
E isso revela o efeito real da salvação cristã. Primeiro, santificação é uma obra da Trindade, porque envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra, o nome Espírito Santo aparece diversas vezes no Antigo e no Novo Testamento. Isso que nós falamos no início, que Deus é santo, Jesus é santo e o Espírito Santo é santo. Então, isso é inerente à natureza da própria Trindade. Em Lucas capítulo 1, versículo 35, o anjo diz para Maria, o santo que em ti há de nascer, falando de Jesus. Jesus não será santificado, ele já nasce santo, porque faz parte da sua natureza divinal, o santo que em ti há de nascer. E no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 24, o demônio dentro da sinagoga possui um homem e diz, Jesus santo, Filho do Altíssimo. Então ele reconhece que ele é santo, ele não é santificado, ele é santo. É inerente à própria natureza. Então o ser espiritual reconhece esse lado espiritual de Cristo. O Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito no Antigo, e isso diz respeito também à obra salvífica do Deus Trino. A fé cristã confessa a existência de um único Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são iguais em poder, glória e majestade. De modo que a obra da santificação, um atributo divino, é realizado pela unidade na Trindade, como pela Trindade na unidade. E isso é perceptível em 1 Coríntios 6 e 11, 1 Tessalonicenses 5 e 23, e o mesmo Deus de paz, quer dizer, isso é uma ação trinitária. Veja só, 1 Tessalonicenses 5 e 23, e o mesmo Deus, o Pai, e o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, e sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o versículo 24, e ele mesmo fará. Ou seja, só Deus tem o poder de agir diretamente na natureza humana, na estrutura, no corpo, na alma e no espírito, e ninguém mais. Assim como somente a sua palavra pode dividir o corpo da alma e do espírito, e ninguém mais. Então, somente ele tem esse poder. Nenhum ser humano sabe como santificar o seu espírito, como santificar a sua alma. Ele sabe como santificar o corpo. Então, Deus age diretamente, e o mesmo Deus de paz vos santifique em vosso espírito, alma e corpo, e o mesmo fará. Então, é ele que age de forma direta, intensa e perfeita nessa tridimensionalidade da estrutura humana. São três pessoas atuando na obra da redenção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e atuam na obra da santificação. A natureza da santificação. Não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação, diferentemente da realidade do sistema mosaico. O sistema de Moisés, no Antigo Testamento, exigia padrões, se lavar na pia, mudar as vestes, tudo isso era exigido como padrão de santidade. A santidade do Novo Testamento, ela começa de dentro para fora. E ela não é feita a partir de ritualidades, de cerimônias, ritos cerimoniais. Os judeus faziam ritos de purificação com águas, tudo isso era símbolo do Espírito Santo. Mas a realidade hoje está no Espírito Santo. Fazer rituais, como eu disse, tem que pagar o preço e buscar a santidade, se sacrificando, se mutilando, jejuns de não sei quantos dias. Olha, eu não estou dizendo que não se deve jejuar mais, não estou ensinando isso, nem estou dizendo que é desnecessário, mas não é isso que vai lhe santificar. Esses instrumentos são dados com outras dimensões, de acordo com a Bíblia. O que vai santificar alguém é o Espírito Santo. Então, eu devo buscar o Espírito Santo por meio da oração, da humildade,
da submissão à sua palavra, a obediência à palavra do Senhor, mas nada que eu faça, até a oração, se eu começar a utilizar a oração como um sacrifício para a santidade, eu já estou buscando um meio para coagir Deus a me santificar ou para provar que eu estou mais santo do que os outros. Esses tipos de rituais, usar a oração como ritualidades sacrificiais para atingir meios de santidades, não. A oração ela é um caminho para conversar, dialogar com Deus, estar em comunhão com Deus, mas não como um instrumento que eu tenho que fazer para poder me santificar. Eu tenho que lembrar que a oração é um diálogo com Deus, é uma conversa com Deus. Não é mais um instrumento como exigências de purificação, rituais de purificação, cerimônias ou legal de santificação. É diferente o sistema. Eu não estou aqui dizendo que a oração não é necessária e também a oração também é tomada como sacrifício simbolicamente, mas não é para que alguém se sacrifique literalmente a ponto de ferir os joelhos para ser reconhecido nos céus e na terra como alguém santo. Porque pode fazer todos esses sacrifícios, mas tem uma língua que não é domesticada na hora de ofender alguém, de ferir, de dizer palavras, ser iracunda, não ter o domínio próprio, não desenvolver o fruto do Espírito. Então não é o tempo gasto de sacrifícios que vai condicionar essa santificação. A santificação ela é toda uma série de coisas. Não é utilizar a oração como o único instrumento, tá certo? Espero que isso fique claro, que eu não estou aqui dizendo que não devo orar. Agora, cuidado para não fazer da oração um instrumento de sacrifício, sacrifício literal sobre o corpo, que isso já é uma espécie de mutilação ao corpo. E Deus não quer isso de ninguém, tá certo? A santificação pode ocorrer de maneira instantânea, já falamos do começo, que é a ideia pontual. Isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. Ela é chamada teologicamente de santificação posicional, porque muda a posição de alguém que estava longe de Deus para perto. Referente à mudança de posição de pecador para santificado. Isso é obra do Espírito Santo que passa a habitar no interior do crente. E como uma necessidade no plano histórico da continuação, a nova vida em Cristo é o novo nascimento. Ao nascer, a criança continua o seu crescimento físico e mental. E isso se aplica também à vida espiritual. Hebreus 5, 12 e 13 diz que alguns precisam que volte a repetir o mesmo alimento, que está como criança e não desenvolveu, não avançou. Então é preciso avançar. Apesar de a santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. Provérbios 4, 18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até atingir a perfeição. Capítulo 3 da lição, último capítulo. A santificação aplicada ao crente. O aspecto prático da santificação não é ritual, não é liturgia, não é uma lei imposta, não é nada disso, não é automutilação, nada disso deve ser confundido com santificação aplicada. O Espírito Santo é a fonte de santidade e o Senhor é o seu padrão. Por isso que Deus não é referencial de oração, ele é a fonte da santidade. Deus não é referencial de santidade, ele é a fonte da santidade. Todos os crentes desejam se parecer com Jesus e viver de maneira que agrade a Deus. A santificação do crente é obra do Deus Trino. A comunidade de Jesus, que é a sua igreja, o seu corpo na terra. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas
e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. O texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16, que diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Não é diferente o status de Israel como propriedade peculiar de Deus, que era um reino de sacerdote e nação santa, é revigorado na igreja, agora é aplicado à igreja do Senhor, o novo Israel. O ensino petrino, ou seja, de Pedro, mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Por isso que devemos buscar o que? Uma vida santificada, o subtópico 2. Somos santificados pela palavra, João 17:17, Jesus diz que estão santificados pela palavra, pelo sangue de Cristo, em Hebreus 9:12, e pelo Espírito Santo, em 1 Pedro 1:2. Podemos afirmar com Donald Gee, o teólogo americano, que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo. É o efeito real da salvação através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter de Cristo, do cristão. É interessante porque a santificação é a semelhança do caráter de Cristo. É o que nos identifica com ele. O padrão de ser separado e distinto em todos os aspectos. Então, Paulo diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por isso que há uma necessidade de nascer de novo. E o que é ética? A ética é o estudo da conduta. O termo vem da palavra grega ethos, hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, as boas éticas, se fosse traduzir literalmente. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras Sagradas. Trata-se da parte da teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. O fruto do Espírito tem implicações éticas e tal prática precisa ser treinada, se tornar hábito, e isso agrada a Deus e às pessoas, e por meio de nossa conduta até os incrédulos glorificam a Deus quando enxergam as boas obras, conforme Mateus 5,16 nas palavras de Jesus. A ética do Espírito são os padrões que não podem ser negociados, não podem ser relegados, não podem ser rejeitados. Precisam ser adotados de forma perfeita e permanente na vida do cristão. Então, a nossa conclusão é: sobre a santificação, precisamos saber o significado, a sua importância e a sua necessidade. O significado de santo, santidade, que é viver totalmente separado. A sua importância, porque é um atributo divino ofertado pelo Espírito aos cristãos. E a sua necessidade, que é a maneira pelo qual nos identificamos com o caráter de Cristo. E por isso que ele é operado através do Espírito, que motiva o cristão a buscar a santidade, a praticar a santidade, a viver em santidade. Isso evita confundir a santificação com regras externas típicas de religiões legalistas. Tem que fazer isso, tem que guardar isso, não pode fazer isso, não toque nisso. Esses padrões exigidos como padrões de santidade, apenas tradições religiosas e imposições legalistas. Mas isso não tem poder nenhum, essas regras, contra a sexualidade, os impulsos sexuais, diz Paulo na carta aos Colossenses.
Então, a santidade ela vem de dentro, porque é promovida pelo Espírito. Então, o Espírito Santo gera no nosso coração esse desejo e forja no nosso caráter a vontade de Deus. E a palavra nos orienta como, de fato, buscarmos esta santidade, porque é providência divina. Por isso que ela está também, ela está essencialmente nas Escrituras. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito. É impossível alguém que seja nascido de novo, filho de Deus, que tem o Espírito testificando que ele é filho, entrou nesse processo de filiação, que viva de fato o novo nascimento e não busque a santidade. Não pode servir um Deus santo sem ser santo. Então, aqueles que são filhos de Deus, que têm o Espírito de Deus que é santo, que testifica no seu coração, fomenta no próprio coração esse desejo de santidade. Nós ficamos por aqui e desejamos a bênção de Deus para você, para a sua vida, que tenha uma excelente aula e que possa abençoar vidas por meio deste ensino. Espero que você possa tirar proveito desta aula. Aquilo que trouxe contribuição para você, se aproprie. Aquilo que não lhe interessa, não precisa gastar tempo. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço.